Fala galera da engenharia, mais um dia de 3D Experience World 2023 e trouxemos um vizinho porque ele mora em Americana. Isso. E eu moro em Itu, interior de São Paulo, então a gente está muito próximo fisicamente, a gente veio se encontrar aqui em Nashville. Nicolas, quantas vezes já veio pro evento? Em Nashville vai ser a segunda. É a segunda vez. 3D Experience World é a segunda vez. Segunda vez que o Nicolas está aqui, e o Nicolas ele representa a maior revenda de SolidWorks, CAD Kaikan, da América Latina, né? As soluções SolidWorks e da SO no geral, a maior da América Latina, que é a SK. Que animal. Obrigado por ter esse tempo aqui com a gente, pra gente poder trocar uma ideia. Claro. A gente já falou com diversos executivos da SolidWorks, da SO Systems, a gente falou com usuários, estudantes, mas a gente não falou com ninguém ainda de revenda. E aí, como eu comentei contigo antes, a gente quer entender um pouco qual que é o teu mindset, qual que é a tua visão para futuro, tá? Da engenharia, mercado de engenharia no Brasil, com as soluções que a da SO Systems está apresentando aqui nesse evento. Tá. A gente vem numa toada que a velocidade em que as coisas vão escalando dentro das engenharias, das demandas, elas são muito, muito dinâmicas, né? A gente vem falando disso dentro da SKA, que não é uma novidade. A gente fala de indústria 4.0, tá no nosso cartão de visita, tá no nosso site, tá no nosso mote, tá no nosso cotidiano, que é, na verdade, aquilo que a gente entende que é o grande desafio, que é a conexão de N setores, né? É relativamente fácil quando a gente fala de SolidWorks, ou de CATIA, de Delmia, Novia, ou outras soluções que a gente tem lá dentro da SK, como a parte de MES, a parte de produção, como Lantec, a parte de usinagem, mas é fácil ter essas coisas segmentadas, unicamente trabalhando de forma individual. Então, um desafio que a gente tem de forma constante é justamente criar comunicações para que tudo isso trabalhe de forma organizada, né? Criar arquivo de CAD de projeto é muito importante, tem que ser sempre visto, as questões de desempenho, recurso, mas o desafio está realmente, agora que eu tenho esse bolo aqui, ele está num determinado setor, eu preciso comunicar isso com todo mundo, né? E quando a gente fala de comunicação, a gente está falando dos sistemas de PDM ou PLM, sistema de RP, né, PPCP, setores de produção da engenharia da empresa, né? E a SK se preocupa muito em fazer esses processos de conexão. E quando a gente fala das soluções agora de DASO, por exemplo, com a plataforma 3D Experience e algumas outras soluções, a gente vê mais uma forma de criar essas conexões. Então, basicamente, o que a gente enxerga como futuro para a engenharia é democratizar a informação que vem na engenharia, né, para que isso seja mais acessível a todo mundo dentro de uma organização, ou com colaborador, ou com cliente, fornecedores. Então, acho que esse é o mote principal daquilo que está sendo conversado e apresentado na maior parte desse evento, que é justamente comunicação e integração entre setores. Legal. E a gente viu aqui, acho que a maior parte das sessions que eu participei foram falando sobre Virtual Twins. Sim. Ou algo correlato, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, de vivenciar, né, o Virtual Twin, assim, usar aquele traje. Uhum. E pra mim, eu acho que foi a experiência mais lunática que eu já vivi. Legal. Nem Disney nunca vi um negócio daquele, é um negócio realmente surreal. E eu não tenho dúvidas que esse é o futuro, né? O futuro da engenharia, da tecnologia e da inovação, não só aqui nos Estados Unidos, mas como no mundo. Cara, essa parada de Virtual Twins e a gente fala, não é nem só questão de futuro, é engraçado porque a gente está num evento que a gente fala de futuro, tecnologia, mas é engraçado como a gente já tem, por exemplo, empresas que trabalham com isso dentro do Brasil. No Brasil? No Brasil. Então a gente tem, por exemplo, clientes que já trabalham dentro dessas brands, né, dessas marcas, por exemplo, que foram simuladas uma fábrica inteira desse cliente. E daí é um trabalho, obviamente, não é da noite pro dia, uma coisa simples até pode ser, mas é trabalhosa, né? Tem trabalho em cima, que é, por exemplo, você pegar toda a planta fabril desse cliente, você modelar tudo aquilo que é processo desse cara. Então ele pode ter um setor de robô de solda, uma parte de montagem, a parte de transporte. E a gente define, através de cronoanálise, né, quais são os tempos de processo dessa produção. Então, quanto tempo uma máquina X fica no departamento de solda? Ele fica, vai imaginar uma coisa muito seriada de produção, fica 5 minutos ali dentro, ótimo. Agora eu preciso fazer uma análise. Será que a minha logística interna é melhor que a empilhadeira ela venha da porta norte ou da porta leste
para eu conseguir ter uma melhor logística? Será que essa empilhadeira ela vai ficar travada através de outro negócio porque tem a ponte rolante passando? A gente tem ferramentas hoje, por exemplo, que a gente consegue simular não só essa questão de animação dessa movimentação, mas a gente consegue falar, ó, esses são os processos de operação, tá aqui uma lista de fabricação, com essa configuração de chão de fábrica, roda virtualizando ela durante um mês. Vamos ver onde estão os gargalos dessa planta rodando. E a gente consegue ter graficamente, por exemplo, esse tipo de saída de informação de processo produtivo. E a gente já conseguiu, por exemplo, num cliente verificar aqui, ó, essa condição que você tem aqui, ela vai ter um gargalo nesse ponto aqui. E o problema é justamente esse que eu falei, é logística. Então a gente falou, ó, essa ponte rolante que você está planejando colocar nessa posição, é melhor você colocar duas menores, mas nessa posição aqui. Daí a gente modifica essa condição, né? A proposta normalmente vem muito mais da expertise, né? Sim. A gente modifica, roda de novo e fala, ó, realmente, agora a gente matou aquele gargalo, a gente consegue ter um aproveitamento melhor de energia, de espaço, de otimização, de capacidade produtiva, né? E se o cliente quiser, ele pode colocar um óculos de VR e andar no meio dessa fábrica funcionando, por exemplo. Então, aí começa a entrar num ponto que eu achei ainda mais fora da curva, né? A gente estava em 7 pessoas numa experiência aqui dentro, cada um com a sua bag, né? A gente estava junto no mesmo espaço, a gente modificou o layout da planta, a gente entrou, descemos dentro da planta, né? Você se movimenta, cara, é um negócio maluco. E aí, lá no meio da experiência, eu descobri que se eu tivesse na minha sala no Brasil e os outros executivos estivessem cada um em um país diferente... Vocês se encontram nesse ambiente virtual. Presencialmente. Presencialmente. Né? É o mais próximo que eu vi dos filmes de ficção científica. A gente tem muito essa discussão de metaverso e ambientes que, nossa, podem ser, de novo, né, um hub de comunicação, mas isso já existe dentro do universo da SOA há alguns bons anos. É que não é muito divulgado, né? Não é divulgado, tem o seu custo, obviamente, e existe um tempo de maturidade das empresas para que elas não só busquem, né, mas é o tempo de divulgação. Isso, as empresas no Brasil elas vão ter que aprender que existe esse tipo de solução, que ele é tangível, que ele dá resposta e que é importante, e tem uma revenda que consiga trabalhar com isso, porque o pessoal pode até falar, uma vez eu viajei para gringa, fui nos Estados Unidos, fui para a França, fui para a Alemanha, fui para o Japão e vi esse negócio. Putz, muito legal, mas não é para mim. Pode ser que seja. Pode ser que aconteça. Pode ser que seja, né? Então, um dos objetivos ali, de forma geral, é democratizar também esse tipo de competência. Mas aí, Nicolas, eu acredito que o profissional, o empresário, o executivo, ele vai entender a importância de uma solução como essa quando ele entender que ele está deixando dinheiro na mesa. Ou quando ele vê um ROI de um concorrente dele, por exemplo, que já está fazendo aquilo, né? Falar, olha só, de repente, coisas que acontecem aqui, né? A gente estava discutindo um pouco antes. Teve um case de sucesso que a Dassault, né? A SK executou uma atividade. A Dassault, obviamente, a SolidWorks, eles estão sempre de olho nos clientes que a gente fecha contrato. Sim, lógico. Eles falam, esse caso aí é um caso para a gente escalar e virar um case de sucesso? Pode ser que seja. Se o cliente gostar da ideia, topar a divulgação, de repente, pum, esse cara vira um case de sucesso. E daí, com certeza isso vai replicar, internamente ele vai fazer, nós da SK vamos fazer, a mídia às vezes global da SOA pode fazer isso, e de repente um concorrente fala, viu, quem que esses caras estão ali, o que eles fizeram de diferente? Então assim, o cara que é um pouco mais vanguardista dentro da indústria, às vezes normalmente, né, acaba se destacando quando o negócio dá certo, né? Com consciência, mas sempre são apostas que os clientes tentam fazer para, obviamente, tirar o melhor proveito e de retorno financeiro. A gente ajuda nessa construção, né, para enxergar como isso acontece. Mas, com certeza, é uma forma da comunidade ter visibilidade, né, na ferramenta e como que isso pode trazer dinheiro. Igual você bem falou, dinheiro na mesa é um cenário que não é positivo. O cara quer fazer o máximo possível para ser efetivo. E isso pode acontecer tanto com a melhoria, às vezes a ampliação num barracão é planejado, às vezes contratar mais gente é planejado, só que tem algumas soluções que vão um pouquinho fora da caixinha, né? E elas podem ajudar a também colocar esse dinheiro em alguma coisa que realmente dê retorno. Então, isso, mas eu acredito que mais nos clientes grandes, né? Porque a gente tem muita gente pequeno e médio porte no Brasil que faz tudo sem planejamento. Sim. Faz. E dá certo, cresce, funciona. Só que falta a visão, na minha opinião. Falta a visão de que se tiver o planejamento, ferramentas certas, consultoria correta, Sim. que é o caso da SKA, é uma consultoria. Sim.
teu negócio poder escalar 10 vezes mais. Sim. E isso é um ponto que você até comentou que é interessante. Dentro da SK a gente tem estruturas diferentes para atender nichos diferentes, né? A gente não é tão categórico em definir, por exemplo, essa aqui é uma empresa grande, então vamos dar uma baita de uma atenção. Essa aqui é uma empresa pequena, então a gente vai fazer um processo mais transacional, né? Mas a gente olha um pouco isso de certa forma, baseado no tipo de produto que esse cliente está precisando, né? Então, o cliente que fala, estou precisando só de uma ferramenta CAD. É só uma ferramenta CAD? A gente sempre tenta conduzir ele para falar, cara, vamos falar também da parte de gestão, governança de arquivos, a comunicação com outras soluções, igual eu comentei ali no começo, mas depende muito da maturidade do cliente, o dinheiro que ele vai ter para investir. Então, não são raras as vezes em que a gente planeja essas ações em ondas, né? Então, por exemplo, primeira coisa é SolidWorks. Beleza, é a melhor porta de entrada que a gente tem, né? Então, a gente entrou numa engenharia, numa empresa através de SolidWorks. Legal. Tá lá, o pessoal está trabalhando, está funcional, ótimo. Vamos pensar agora numa ferramenta de gestão. Então, por exemplo, vamos colocar o PDM ali. O cara quer ter esses arquivos trabalhando de forma local, já viu outra empresa que trabalhava assim, ok. Metemos um PDM. Depois, vamos pensar no processo de integração com o RP. Então, a SK tem um time só de desenvolvimento para criar soluções de integração, para conseguir comunicar com o RP e coisas do tipo. Vamos escalar mais ainda? Para onde vai ser? Vai ser para ferramenta de simulação? Vai ser para gestão do chão de fábrica com a ferramenta de MES, né? As capacidades de apontamento? Vai ser para virtualização? Vai ser para renderização de produto, para melhorar as questões de comunicação com o mercado? Então, a gente tenta traçar um determinado plano. E dependendo de como esse plano se escala, a gente tem times também que trabalham com isso, com aquilo que a gente chama de, justamente com o time de engenharia de aplicação, que é o time com o qual eu trabalho, e tem um time específico que trabalha com consultoria de negócio, né? Então, dependendo de como é esse trabalho e as ferramentas que esse cliente vai adquirir e o tipo de energia que vai ter que ser desprendida para a adoção e chegar no sucesso, isso também vai ser conduzido por times diferentes, né? Isso falando na atividade prévia. Aí depois disso ainda existe tecnicamente, né, lá os times de Customer Success, de suporte técnico, os times de implementação que vão fazer isso acontecer. Então, são bem verticalizados, são times bem integrados, mas a gente tem pessoas verticalizadas porque cada um vai pegar essa bola num determinado momento do negócio, né? Então, a gente tem que olhar para o cliente, tem que olhar para o negócio, tem que ser consultivo e tem que garantir o processo de adoção, né? E daí, quando a gente tem essa abertura, todo mundo vai escalando, né? E daí a gente gera esses cenários de clientes com resultados positivos, que viram case, que chamam a gente só para tomar cerveja, né? Acontece. Todo cliente tem a reclamação, tem os seus problemas, né? Faz parte do trabalho da revenda a gente lidar com dores de cabeça, frustração, falta às vezes de adoção, por algum motivo que seja, né? Cultural, né? Cultural, isso é bem normal, acontece, né? Faz parte do processo de engajamento. A gente fala muito daquela curva, né? Que a pessoa está num padrão de utilização, de repente ela muda a ferramenta, a expectativa natural é que as coisas melhorem, mas normalmente não. Normalmente tem um decréscimo de capacidade produtiva em qualquer coisa. Pode ser porque você mudou a ferramenta de projeto, porque você mudou a bancada do operador, né? Sim. Você tem uma baixa de produtividade, porque vai ter a resistência, aprendizado, N fatores para depois você ter uma ascensão de desempenho naquela ferramenta, naquela função nova. Pode comparar qualquer coisa. Você mudou o celular, mudou o aparelho. Saí de um iOS e fui para o Android. Saí do Android e fui para um iOS. Comprei um carro novo, pode ser melhor. Você vai ter um momento que você ainda vai ter uma baixa ali. Pode ser de horas, pode ser de dias, pode ser de semanas, né? A gente faz o máximo possível para que essa curva seja baixa e dure pouco tempo. Mas é um processo de transformação, né? Então a gente tem que estar à frente disso junto com os clientes. Com o cliente. E qual que é a maior barreira que vocês encontram hoje? Depois fechou um contrato, vai começar a implementação de... Você falou que vocês normalmente começam com SolidWorks, né? Vocês vão começar a implantação de um sistema novo, uma consultoria. Qual que normalmente é a maior barreira que vocês têm com o cliente? É difícil, porque depende muito do produto com o qual a gente vai estar fazendo a implantação, né? Então, por exemplo, no sistema MES, que são sistemas de apontamento, também às vezes é uma porta de entrada, né? O cliente fala, já tem uma ferramenta estruturada, pode até ser o SolidWorks, né? Mas é uma ferramenta que tem aquela recorrência. Agora a gente vai começar para um outro setor olhar para a produção. E daí a gente vai ter um time, por exemplo, que daí também são setores verticalizados ali, times de pré-venda específico, os vendedores especificamente, né? Verticalizados, e a gente vai falar pessoal da operação de chão de fábrica. A gente vai começar a fazer o seguinte, agora
cada processo operativo de vocês vai começar a ser mensurado. Então a gente pode ter aqueles dashboards bonitos, quando a gente vê tudo implementado é legal, né? Tem um dashboard, está mostrando quantas peças estão sendo fabricadas por hora, quanto está tendo retrabalho, quanto está indo para refugo, quanto tempo demora. Isso pode ser feito por operador, por equipamento, N processos diferentes, né? O time é bem inventivo sobre como tirar essas medidas. Mas daí normalmente é bem comum que você encontre uma resistência, às vezes num pessoal de produção, né? Basicamente a maior parte dos freios vão vir, né? Do pessoal que é operacional com a ferramenta, porque justamente está acostumado. A gente teve muito isso há 15 anos atrás, por exemplo, quando a gente migrava de ferramenta de CAD 2D para 3D. Sim. Hoje, raríssimos casos que a gente chega numa empresa e o cara está usando só o CAD 2D e fala, como que é esse negócio de 3D? Acontece, mas é raríssimo. Em ano, assim, com um time nosso lá, trabalhando do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, sabe? Tem 3 casos por ano disso. Não é mais comum, né? Mas chegar alguém que projeta no papel ainda não tem mais? Isso não. Não, né? Eu cheguei a pegar isso. Tá. Eu cheguei a denunciar a idade, né? Mas também foi um caso raro até pra época. Mas isso eu tô falando de 2008, 2009. Foi o último caso que eu vi disso. Projetista na Projetista mão em prancheta, uma galera desenhando em nanquim. E querendo ir direto para 3D. Então imagina o impacto para esse pessoal. É muito grande. Daí a resistência é muito, muito grande, né? E a mesma coisa pode acontecer no nível produtivo, né? Igual no sistema MES. E pode acontecer sim de você ter política interna dentro de uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem que identificar quem são os bons promotores dentro do nosso negócio, né? Quem está a fim de segurar na mão da revenda, fazer esse negócio caminhar, né? Óbvio que tem que ser uma relação de ganho mútuo, né? A gente vai revender, é o nosso serviço, é o nosso trabalho, são as licenças, é o produto e nosso serviço, né? Mas a gente quer que o cliente chegue no final do ano e fale, pô, aquilo lá realmente rendeu e trouxe um benefício pra gente, né? Trouxe ganhos. E mesmo assim, dentro de uma empresa, por exemplo, você pode ter setores que são conflitantes. Então, ó, a gente enxergou que nesse cliente é momento de fazer isso. E de repente tem alguém e fala, não, a minha prioridade era trocar a frota de carro. Esse cara vai usar do poder político, eventualmente, que ele tenha para falar, essa ferramenta não vai ser legal, já vi outro negócio que era mais bacana, isso acho que não vai dar certo. Então, acontece de ter esse tipo de cenário, né? Cada um puxando pro seu ponto de benefício ali, sim, né? Sim. Mas ainda bem, né, que a gente tenta mitigar isso. De novo, a gente tem que achar promotores dentro da empresa, pessoas que vão defender o nosso lado e que a gente vai conseguir imputar a nossa mensagem, a nossa visão para aquele cliente através dessa pessoa. Tem que ter um parceiro interno, né? Se a gente for na contramão e você perguntar, por exemplo, beleza, esses são as coisas que restringem. O que faz um negócio andar? É a gente ter esses promotores, né? SolidWorks chama às vezes o pessoal aqui de champion, né? São os campeões daquela solução que ajudam a fomentar e passar a mensagem do produto, né? A gente tem que achar o nosso campeão dentro da empresa, né? Ver quem que vai defender o nosso lado e justamente ajudar no processo de adoção como um todo. Se aquele cara abraçar a causa, mostrar por A mais B que o negócio funciona, ótimo. Se não funcionar, é porque a gente mapeou errado. Raramente acontece. Mas né? acontece. Mas pode acontecer, né? Principalmente se a gente fala de estruturas que justamente são complexas. Hoje, nada mais é só vender um SolidWorks e dar um treinamento. Raro, mesmo em empresas pequenas isso, né? Mudou a dinâmica. Então, isso pode acontecer, né? De ter algum tipo de dores ali no meio do processo, mas a ideia é que não seja assim. A ideia é que a maior parte do tempo a gente tenha condições de sucesso, mas um promotor interno é uma das coisas principais para esse negócio funcionar. Legal. E agora, mudando um pouco de assunto, Nicolas. À vontade. Você é engenheiro mecânico? Engenheiro mecânico. Há quanto tempo você está na SK? Eu tenho história mais longa com o canal de revendas. Tá. Se a gente contar desde a revenda anterior, que a SK acabou adquirindo ali, né? Esse evento aconteceu em 2018, né? E está na mídia, não é segredo, né? Foi a fusão que aconteceu entre ST e SKA em 2018. Mas eu entrei na ST, não me lembro se foi em 2007 ou em 2008. Tá. Então, já era engenheiro formado? Não, eu me formei em 2009. Meu RA é 05. Eu entrei lá como estagiário. Tá legal. Então você fez faculdade, sim. Você entrou como estagiário e até hoje fez a carreira aqui dentro da SKA. Que legal. Aqui dentro desse canal de revenda. E hoje você atende que parte? Eu trabalho sou head do time de engenharia de aplicações, que internamente muitas vezes é tratado como pré-venda. É o pessoal que é responsável técnico
pela exposição da solução. Se a gente pegar o mais básico do universo SolidWorks ali, né, é justamente ir no cliente e falar, olha como o SolidWorks é legal, olha como a gente modela bem, como a gente modela rápido, como a ferramenta é dinâmica, é fluida e vale a pena comprar, né? A gente sabe que hoje justamente não é mais isso, a gente tem que avaliar processo e como as coisas funcionam, mas o vendedor, ele prospecta, né? Daí, obviamente, em algum momento de maturidade desse negócio, ele vai chamar alguém do time de engenharia de aplicação para ir lá justamente apresentar soluções, ajudar a fazer um mapeamento mais profundo da empresa, entender como isso funciona. E depois disso está tudo bonitinho, se o cliente realmente adotar aquilo que a gente está dizendo, acreditar naquilo que a gente está mostrando, né? Avança-se o processo comercial e depois são os outros times que vão tocando, né? Igual eu falei, tem uma sinergia bem legal entre os times, né? Sim. Mas hoje eu estou responsável cuidando mais dessa vertical, que é o pessoal do time de engenharia de aplicação. Mas, teoricamente falando, pela tua experiência, né? Pelo teu business, o engenheiro ele tem que ser vendedor. Um pouco, tem. Um pouco. Minimamente comunicativo. Dentro do meu time, sim. E daí a gente está falando de pessoas que estão em alguma das 14 unidades que a SK tem. Né? Então a gente vai estar Rio Grande do Sul, onde é a matriz, a segunda maior unidade vai ser a Americana, que é no interior de São Paulo, né? Mas depois a gente vai ter ali em Caxias do Sul, a gente vai ter em Joinville, a gente vai ter em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, então, Belo Horizonte, então, e dentro de São Paulo vai ter outras unidades ali, como Sorocaba, São Paulo capital, Ribeirão Preto, então tem essas pessoas distribuídas ali, né, dentro em escritórios estratégicos para atender, né? E são pessoas que precisam justamente da condição de capacidade de comunicação, porque sim, tem que ser vendedor em algum nível, porque muitas vezes o cliente, né? O cliente também é esperto, não é só a gente que é esperto, né? O cliente é um bom comprador, normalmente. Exato, né? O cara tem que ser, se o cara que está lá comprando, normalmente ele é um bom comprador. Então ele muitas vezes defronta a gente com questões e a gente tem que saber trabalhar com essas questões, né? E às vezes elas não são só técnicas. Tem as questões de como funciona o licenciamento, o que a gente vai ter de benefício. Então não é uma habilidade puramente técnica, né? Existe o jogo de cintura porque justamente a comunicação, né? Falar e ser entendido vai fazer parte da atividade do time de pré-venda. Mas a gente, por exemplo, não é a gente vai botar um pedido ali dentro do sistema e falar, custa tanto. Mas faz parte do processo de venda, é uma parte fundamental, né? Faz parte. Eu te perguntei isso até mesmo porque é muito normal, muito comum a gente ver resistência de profissionais que estão em formação agora. Eles não querem, tem uma resistência muito grande em aprender a se comunicar melhor, desenvolver vendas, parte comercial. Não, é assim, essa área não tem... Só que chega uma hora que o profissional da engenharia, ele é extremamente importante nesse processo. E como você é da parte técnica, da parte comercial, você é meio que híbrido, né? Em algum nível a gente acaba sendo. Por isso que eu achei interessante. Não dá para fugir. A gente tenta, até por exemplo, em processo de contratação, achar o perfil, né? A gente fala que a habilidade técnica a gente consegue treinar, né? Nem todo mundo que a priori está no time de engenharia de aplicações é engenheiro. Normalmente o pessoal está em formação, em alguns também estão em formação, né? Mas o perfil principal é uma pessoa que consiga ter a habilidade de se comunicar, né? Obviamente, não adianta ele ser de uma área muito diferente, de uma vertical totalmente distinta e querer trabalhar no setor de engenharia, né? Porque visualizar o processo é importante, né? Então, normalmente tem algumas pessoas do time que estão se formando em engenharia, né? A maior parte é engenheiro formado, mas estão se formando em engenharia, mas tem essa habilidade de comunicação, parte ao natural, né? Mas são habilidades que também vão sendo treinadas e a gente fala isso, né? Dentro da SK é difícil de você ter pessoas que não passaram por um processo de formação explícito, né? Você tem que pegar uma pessoa e fazer ela... e você tem que dar um boost nessas capacidades de comunicação. Porque, tecnicamente, é fácil treinar uma pessoa. Ensinar um SolidWorks, a gente acredita na ferramenta, a gente vende ela... A SK tem 30 e poucos anos, é um pouquinho mais nova que eu só, né? A SK tá com 30, eu tô com 36 quase, né? A SK é um pouquinho mais nova que isso. A gente sabe implantar, então a gente sabe ensinar para as pessoas internamente, né? Mas daí a gente também pode adorar uma pessoa e falar, ó, essa pessoa ela tem um perfil de trabalhar num suporte técnico, ela tem perfil de ser um cara de implantação. Tem pessoas que são ótimas pré-vendas, sabem se comunicar muito bem, mas elas não gostam, por exemplo, de dar um treinamento. É uma dinâmica distinta, por mais que seja comunicativa, né? E tem gente que adora implantar e não se dá bem com a pressão da atividade de pré-venda.
gente fala que a pré-venda é meio que bater um pênalti, né? Você vai no cliente, você marca um horário, ó, tá aqui, ó, tá, diretor, CEO, CFO, se não sei o que, tá todo o C-level ali, mais um gerente da engenharia, a gente tem que mostrar que o negócio funciona, que é legal, que é bacana, que vai dar resultado. Então é uma pressão diferente, né? Isso tem que acontecer de forma adequada. E daí cada pessoa com competência técnica às vezes tem um perfil distinto, né? Então precisa sim saber se comunicar, mas mesmo dentro da comunicação a gente ainda tem muitas verticais diferentes. Mas hoje entendemos sim, é essencial. Cara, não adianta ele falar, eu resolvo uma integral que ó, eu sou bala, sou o melhor engenheiro do mundo, tenho visão e aplicação. Não é só isso. Não é só isso. Pode muito bem ser uma base muito estruturada para uma série de aplicações, mas na nossa vertical, né, no universo de revenda, a comunicação acaba sendo um mote muito, muito importante para a gente conseguir ter sucesso na atividade. Legal. Show de bola, Nicolas. Perfeito. E tem mais algum recado para deixar pro pessoal referente ao 3D Experience World? É uma outra coisa que a gente não vê muito profissional aqui, muito brasileiro, né? A gente vê os outros países, a Índia está em peso aqui, você tem... Índia, Japão, Estados Unidos, obviamente, né? Por motivos óbvios, o pessoal vem, né? Não é um evento a priori barato para o pessoal estar aqui, porque é uma feira, são 3 dias aqui dentro, né? São 4 dias ali, né? E vai daí, bem legal, né? Da parte da estrutura, né? Da parte da bagunça, né? Tem os eventos, tem almoço, tem festa. Hoje acho que vai ter uma festinha ali no centro da cidade. Hoje né? é o terceiro dia de evento, né? Hoje é o terceiro dia de evento, hoje tem festa. Então tem essa parte toda. Isso tem custo também, né? Então no Brasil a gente teria que se deslocar para cá, tem mais o custo do evento, então é expressivo, né? Subiu o valor do evento, né? Subiu também. Subiu. Praticamente dobrou. Eu não lembro quanto que estava nos últimos anos. O primeiro ano que eu tive aqui era 2018, se eu não me engano era $500. Ontem eu tava olhando os preços, tava acho que 1.300. Com acesso a tudo, né? Inflação, mas inflação, né? Mundo, né? Mundo. E o câmbio tá lá em cima. Daí a gente quebra um pouquinho as pernas, né? Mas sim, tem esses valores como um todo, né? Mas é uma senhora oportunidade. A gente estava comentando aqui também em off antes de começar a gravação, né? É um momento ímpar para a gente conseguir encontrar o pessoal de R&D, que é o pessoal de desenvolvimento, né? Da solução. Tem o pessoal que de vez em quando a gente só troca e-mail com o pessoal da gringa e fala, quem que é esse cara? A gente vai, a gente olha, a gente aperta a mão dos caras, a gente comenta daquele caso, daquele problema que a gente tem que solucionar. Tem um cliente com esse desafio, quando que vai sair tal feature. Então, tem muito desse processo que é político, mas é característico do humano, né? Justamente. Tá falando até agora de comunicação, né? Sim. Cara, olhar no olho da pessoa, apertar a mão, trocar ideia, a percepção de como a gente se relaciona. Você mandar um e-mail para essa pessoa antes de apertar a mão dela e depois... Muda, tem uma dinâmica diferente. Então isso se faz importante. Fora que tem todas essas questões que para um canal de revenda é importante porque você tem algumas metas, você tem algumas diretrizes, né, algumas coisas que são internas, que são planos que normalmente vão acontecer, então a gente já tem uma prévia mais ou menos o que vai acontecer ao longo de 2023, né? Às vezes alguma coisinha para 2024, então a gente já vai começando a digerir algumas questões ali, tanto técnico quanto comerciais, e como a gente vai trabalhar com isso, né? E, igual eu falei, é um barco gigante que a gente tem que direcionar, mas aqui é onde vem a boa parte das instruções para a gente começar a planejar internamente como que a gente vai atender isso, né? Então se faz importante. E para os usuários como um todo, é legal também porque muitas vezes você vai numa sessão ali, fala, putz, que legal, vai ter um cara falando especificamente sobre, sei lá, na versão do ano de 2020, teve um que eu acompanhei ali, que era legal, o pessoal falando de engenharia reversa, por exemplo. Pô, legal, não é uma coisa tão comum dentro do universo SolidWorks, não é todo mundo que precisa, sim, mas tinha um técnico lá, falando como que ele faz, os processos, ferramentas do SolidWorks que ele pode utilizar para facilitar a vida dele. De repente tinha um cara ali do meio, um cara acho que era do Canadá, levantou e falou, eu uso aqui, eu faço isso e aquilo, eu faço desse outro jeito. No final das contas, você tem uma horinha lá que vira uma discussão, você achou um cara que já faz, outro que conhece, o pessoal troca cartão. Então, em algum nível, minimamente de informação, é legal para o pessoal conseguir ter uma troca. Então, é um lugar de usuário, né? E no final das contas, cada um sabe um pouquinho, a gente acaba somando competências. Então, é uma experiência bem ímpar, mas que vale muito, muito a pena. E até mesmo para quem não é assim da área mecânica, por exemplo, eu sou de civil, sou profissional de civil. E com atuação no mercado químico.
Então, é mais ou menos a minha área hoje. Eu venho pra cá, eu acabo acompanhando mais os eventos gerais, não tão técnico. Porque acaba me dando muito insight. Muito insight pra negócio. E aí você vai naquele playground ali embaixo, você conhece gente do mundo inteiro. Sim. Você faz um networking surreal. Então você... Cara, é assim... Pô, a gente tava tomando cerveja ontem com o CEO da SolidWorks. Sim. É um cara que ele permeia o intangível, né, de você conseguir ter um acesso e de repente aqui você tem, né? E isso que você comentou, tem essas sessões que elas não vão só para capacidade técnica, mas existe também. A gente fala a gente acaba puxando muito, né, para nossa brasa, né? As sessões técnicas e tudo mais, mas para os nossos times de venda também é importante, né? Porque existem, de repente, o pessoal fala, e aí, como que a gente está fazendo para angariar mais as condições de subscription de clientes, né? Quais são as estratégias, quais os valores a gente está expondo, qual a metodologia de entrar em contato, quais ações a gente está fazendo, né? Qual o nosso discurso para ter algum sucesso. E muitas vezes você tem, por exemplo, eu sou uma revenda da Itália e a gente tem um case de sucesso que a gente acha interessantíssimo compartilhar com o mundo. O pessoal vem, se inscreve e apresenta uma sessão dessa, né? O pessoal de revenda tem essa facilidade, né? Dá trabalho, mas a gente pode falar, cara, esse case é muito legal, a gente quer mostrar isso no evento. A gente prepara, tem a aprovação do pessoal da SolidWorks, da Dassault, mas a gente pode vir conversar sobre qualquer coisa. E daí os usuários que estão aqui, eles fazem a própria agenda ali com as sessões individuais deles, né? Falar, essa aqui é interessante, é um brasileiro, tá falando desse case aqui, utilizando tais ferramentas, pô, quero assistir isso, legal. Mas essa temática pode ser técnica, pode ser comercial, pode ser de marketing, então a gente tem vários insights diferentes bem variável, de negócio, né? A gente vai trabalhando com aquilo que mais interessa pra gente individualmente, né? Por isso que a gente também acaba vindo em bastante pessoas aqui dentro, né? A gente já chegou a ter eventos aqui que a gente estava, acho que com quase 15 pessoas. Se a gente diminuir um pouquinho, né? Mas 15 pessoas vindo do Brasil, a gente assiste em algum nível quase todas as sessões. Sim. Quando a gente volta, a gente tem um acúmulo de informação, né? E coisas que a gente quer replicar internamente. Vai um tempo para dissipar isso, né? Vai um tempo para dissipar. Então também é material para a gente trabalhar durante o ano. Também é uma coisa que funciona assim. Que legal. Então, antes da gente finalizar, eu quero deixar uma lembrança para você. Opa! Deu até um choque aqui. A estática tá alta. Tá tudo de ferro aqui. Esse aqui é um boné do blog da engenharia. Ai, que legal. O Nicolas é o primeiro brasileiro a receber esse boné. É o primeiro brasileiro que não faz parte do time do blog da engenharia. Tá? Então é uma edição limitada nossa. Legal, não tem pra venda, pessoal. Bacana. Não adianta pedir que a gente não tem pra venda. Agora tem um só pra venda, hein? Ó, tô aguardando. Vai valorizar. Daqui uns 30 anos você coloca no eBay a venda, no leilão. Já era, vai valorizar. Mas agradeço muito. Show de bola, Nicolas. Certinho. Obrigado. Eu que agradeço. Bom evento pra nós e a gente se vê no ano que vem por aqui. Perfeito. Vamos sim. Então é isso. Certinho. E pra você que assistiu a gente até agora, muito obrigado, ou assistiu ou ouviu a gente através do Spotify. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos do Nicolas, os contatos profissionais, e também os contatos da SKA, que é a maior revenda da América Latina pela qual ele trabalha. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado, extremamente espontâneo. Orgânico, com o objetivo de levar mais informação para você que não veio até o evento. Como eu comentei, o nosso objetivo é conectar você diretamente com as maiores inovações e as maiores tendências expostas aqui nesse evento. Tá certo? Então é isso, eu sou Edu Cavalcante e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!